Porque setembro pode ser o mês que muda tudo para quem vive ou quem quer viver de games. E o que está por trás dos eventos que prometem transformar criadores em empreendedores. E no final, uma surpresa que pode mudar o rumo da sua carreira como desenvolvedor. Quer saber mais sobre os bastidores, eventos, parcerias e oportunidades para desenvolvimento de jogos no Brasil e no mundo? Fica comigo até o fim desse vídeo e põe pra jogo. Como 2 desenvolvedores conseguiram fechar parcerias com a Game Jam Plus só por fazer parte do clube de membros? A Carol e a Zoe do No Lobby foram atrás dessa história, entrevistaram o James e o Lucas e revelaram os bastidores dessa conquista no nosso quadro Indie Hero. No jornal de hoje teremos com exclusividade uma entrevista com novos membros da equipe Indie Hero. E quem foi em busca das declarações desses membros foi a nossa repórter Carol Scott. Boa noite, Carol. Afirmativo, Zoe. Os membros em questão são o Lucas e o James, que estão vivendo a verdadeira transformação que a Game Jam Plus e o universo da Indie Hero proporcionam para aqueles que decidem viver no mundo dos games. Eu sou Lucas Pimenta, eu sou empreendedor, então tenho a minha própria empresa na área de games. Eu sou o James Lose, sou de Cascavel, Paraná. Eu trabalho com marketing há uns 4 anos já e estou fazendo essa transição para a área de game design, onde eu sou hoje solo game dev. De repente, um convite para integrar a equipe e eles nos contaram como foi essa surpresa. É o sonho da minha vida faz um tempo já, trabalhar com jogos. Eu nunca tinha tido contato direto com o mercado de games. E eu consegui agregar meus conhecimentos de marketing para fazer parte da equipe de marketing, conversar sobre estratégias. Tudo que envolveu a Game Jam Plus sempre me traz bastante animação, bastante aquela vontade de fazer dar certo. Mas além disso, se a gente quer viver disso, a gente tem que saber vender o nosso jogo. E isso é praticamente o foco ali da Game Jam Plus. Então, tem muito a agregar e eu espero que eu tenha bastante a agregar para a equipe também, para a gente fazer isso dar certo juntos. Tentei conseguir umas parcerias, não estava conseguindo e falei assim, cara, para conseguir tirar matchmaking do chão, eu vou ter que trabalhar sozinho, mas eu sabia que era uma coisa temporária. Consegui lançar um projeto, e foi a hora que eu comecei realmente a me expor, fui na Gamescom, eu vi que abriu uma inscrição da Indie Hero para stands no Nova Summit, 2 sonhos realizados, quando eu fui pro Nova Summit. Primeiro que foi a primeira viagem de avião, eu nunca tinha ido, então foi legal. Também a questão do stand, porque eu vou no Big Festival / Gamescom desde 2022. Que eu vi assim a galera com stand e falei assim, pô, cara, deve ser muito maneiro você ter seu próprio stand e tal. E foi a Indie Hero que me proporcionou isso, Eles falaram assim, cara, a gente gostou do seu projeto, não é um jogo, como eu falei, mas tem tudo a ver com o que a gente espera da nossa comunidade. E assim, minha perspectiva é conseguir agora realmente consolidar. Se vocês estão esperando alguma oportunidade para entrar no clube de membros, a oportunidade é agora. Meu arrependimento só foi não ter começado antes. Então, se você está esperando o momento certo, ele é agora. Então aproveitem. Amamos ver os Heroes felizes e em crescimento em suas áreas de atuação. A cada dia que passa, vemos o quão acolhedor, enriquecedor e divertido é fazer parte desse grupo. É com você, Zoe. Ouvindo esses depoimentos do Lucas e do James, eu acredito que a vida profissional deles pode ser dividida entre antes e depois da Indie Hero. Vem fazer parte da Indie Hero você também. É com você, Rafa. Muito obrigado, Carol e Zoe, e sejam bem-vindos ao time, meninos. Que oportunidade de ouro, hein? E falando em ouro, você precisa conferir o próximo lançamento com o selo Brasília Game Hub, o Hellbrella. Esse jogo foi desenvolvido durante a edição passada da Game Jam Plus pelo Gabriel, e em menos de um ano já está chegando às principais plataformas. Bora conferir! Fala aí pessoal, o meu nome é Gabriel, eu sou da Ice Mountain Studios e eu queria vir aqui apresentar o meu jogo que vai lançar dia 18 de setembro, que é o Hellbrella. Ele é um roguelike em que você usa guarda-chuvas como armas. Cada guarda-chuva ali é uma arma única e você consegue fazer vários tipos de melhorias em cima desses guarda-chuvas para transformar cada vez mais a sua gameplay. E a ideia desse jogo nasceu na Game Jam Plus 2024 e eu tinha só 2 dias para fazer um jogo. Claro que do jeito que vocês estão vendo aí, o jogo claramente já foi muito mais melhorado. Eu já tô quase há 1 ano desenvolvendo o jogo para lançar finalmente na Steam. E também o jogo vai ir para os consoles, porque agora pela primeira vez eu também estou com uma publisher, que é a GoGo Games. E vão ser eles que vão possibilitar meu jogo de estar chegando para vocês que estão aí no Xbox, que estão no Nintendo Switch e no PlayStation. Enfim, vou deixar um pouco do trailer rolando aí para vocês e não esqueçam, adicione o jogo na sua lista de desejos porque dia 18 o jogo já vai estar lançando.
Valeu demais, Gabriel! Parabéns pelo jogo incrível. Desejo muito sucesso e mal posso esperar para jogar. Assim que o programa acabar, já vou deixar na wishlist e baixar a demo que está disponível no Steam. E spoiler, o Hellbrella vai ser destaque na gamificação da Indie Hero em setembro. Então fique ligado nos próximos desafios do Discord para ter a chance de ganhar uma chave gratuita do Hellbrella entre diversos outros prêmios. E falando na GoGo Games, essa publisher 100% brasileira também oferece serviços de porting para consoles. E o jogo Party Saboteurs After Party, lançado pelo estúdio brasiliense Glitch Factory para PC em 2016, está sendo portado pela GoGo Games e chega ao PlayStation no dia 4 de setembro. No game, cada jogador é um espião infiltrado em uma festa, tentando cumprir sua missão sem ser descoberto. Os links para conferir os dois jogos estão aqui embaixo na descrição. E enquanto você adiciona eles à sua wishlist, bora seguir com o nosso quadro Tour pela Comunidade. Você já participou de algum dos nossos encontros da comunidade? Um deles é o Projeto dos Membros, que acontece todo mês, onde a galera apresenta seus jogos e projetos para receber feedbacks e treinar suas habilidades com pitch. Em agosto rolou a terceira edição e foi demais. Bora conferir um trechinho. Galera, boas-vindas mais uma vez ao nosso encontro Projeto dos Membros. Esse espaço a gente criou especialmente para que cada um possa apresentar seu jogo, o projeto em desenvolvimento, compartilhar ideias, quem está num nível já mais avançado do projeto treinar o próprio pitch. E claro, quem estiver no nível mais inicial, né, trocar feedbacks construtivos com os membros da comunidade, que cada um está em níveis diferentes, então essa ajuda mútua sempre é muito bem-vinda. Lucas, a casa é tua, passa a palavra para você. Bom, gente, a minha empresa é a Matchmaking, né? Cara, é um portal de empregos, é conectar estúdios e profissionais de games. A partir do momento que eu entrei, né, que eu percebi que sempre tinha muita conexão na indústria. Então, estúdio trabalha com cooperação com outro estúdio, entre profissionais e tal, tem muita colaboração. Então, por isso eu resolvi criar a Matchmaking para ajudar nesse match, né? Obrigado, Lucas. Saderu, casa é tua. E aí eu fiz esse joguinho, chamei de Shooting Star. E é um jogo de navinha, muito inspirado no Toho, mas a minha ideia era fazer um jogo que fosse mais acessível, por causa que eu acho que tem como se fosse um estigma de jogos de ritmo, que geralmente é uma coisa muito difícil, muito complicada, né? Eu quero deixar o mais acessível possível, pra tentar acabar um pouco com esse estigma, assim. O próximo da lista aqui é o Marcílio, ele tá aí? Tô aqui, galera. Então a ideia é uma coletânea de games de escape, terror, suspense, né? E aí eu trouxe uma visão de um estilo de jogos que eu já tinha anotado na minha gavetinha de jogos que eu nunca botei pra fazer. Então a ideia do Hallway Paradox é justamente um escape room /survival/terror. Próximo e último da lista é o Caldas. Tamo aí, mano, tamo aí. Que é Cards on Adventure. É um jogo mobile, roguelike deck builder, batalhas de cartas, narrativa procedural, feita na Unity Engine. A proposta é simples, mas poderosa, né? Dar visibilidade ao que vocês estão criando, praticar como falar sobre o seu projeto, além de ouvir essas sugestões que possam ajudar a melhorar ainda mais a ideia de vocês. E falando nos nossos encontros mensais, também tivemos mais uma edição do Aulão Lendário, e o convidado da vez foi o Pedro Tiers, que compartilhou dicas valiosas sobre game design. Então, esse aulão, assim, pra começar, esse aulão aqui, ele vai ser basicamente uma coleção de lições que eu tive ao longo dos anos. Eu vou apontar vários conceitos chaves para iniciar o aprendizado de vocês e o aprofundamento de vocês. Basicamente, o que é um game designer? O que é game design? Existe uma noção comum fora de quem faz desenvolvimento de jogos, que game designer é o cara das ideias, né? A pessoa pensa logo, eu jogo jogos, eu tenho boas ideias, e aí vai ser ótimo, a minha equipe vai fazer as minhas ideias, eu vou ficar famoso que nem o cara do Mario, o cara do Metal Gear, mas essa noção, ela é completamente errada, completamente. Mas se não tem isso, o que é o game designer de fato? O game designer, na verdade, é interessante vocês terem falado que vocês vestem vários chapéus, porque o game designer, ele naturalmente veste vários chapéus. Ele é várias coisas ao mesmo tempo para desenvolvimento. Então, o game designer, ele precisa saber desconstruir qualquer jogo, entender os componentes e o motivo de cada um tá lá. Esse é o conhecimento mais básico para você se tornar um GD. Ele vai projetar os componentes, ele vai entender como eles se encaixam para fazer uma experiência coesa, divertida, e principalmente ele vai entender como um encaixe ruim vai estourar o jogo, vai quebrar o jogo. E além disso, os designers também são professores. Assim como alguém que está aprendendo a dirigir tem que aprender o que faz para andar com o carro, a jogadora também precisa aprender o que dá para fazer no teu jogo. Então, por conta disso, o GD acaba sendo responsável por introduzir, ensinar
testar e desafiar tudo que ela pode fazer. E por conta disso, ela acaba sendo responsável também pelo crescimento da jogadora no jogo. E nada se cria no vácuo. Mesmo que você esteja fazendo o jogo sozinho, uma pessoa sozinha não cria o jogo. O jogo é criado por alguém ou um grupo de alguém para outros alguém. Esses 2 encontros são exclusivos para os membros lendários, e quem não pôde participar ao vivo, não se preocupe, pois as gravações deste e dos aulões anteriores já estão disponíveis no canal. Não perca essa oportunidade de aprender com quem faz acontecer. Então clica no botão aqui embaixo para apoiar o nosso canal e se torne um membro lendário agora mesmo. E agora, um momento especial. O nosso primeiro membro supremo do canal, o Ariel, diretamente de Salta, na Argentina, bateu um papo descontraído comigo e falou sobre a sua experiência como organizador da Game Jam Plus e o impacto dos games na sua vida e na região onde ele mora. Bora conferir? Bueno, saludo a todos, gracias Rafael, y saludo a toda la comunidad de Game Jam Plus y de Brasil y del mundo. Yo me llamo Ariel Silvio Norberto Ramos. Soy del norte de Argentina, cerca de muchos países, y vivo en la ciudad de Salta, pero me muevo por distintas ciudades, por estudio, por trabajo, y voy o por las actividades lindas como fue la Game Jam Plus en Brasilia, en la capital del gran país de Brasil. Y bueno, me gusta trabajar en actividades que formen a los jóvenes, porque trabajo con la universidad, y una manera de formar jóvenes, no solo para la universidad, sino en la sociedad, es con métodos ágiles, dinámicos, prácticos y divertidos también. Y videojuego fue la mejor manera de implementar métodos ágiles para implementar la formación de los chicos con instrucción académica, con contenido, y los chicos perciben eso y les encanta, les gusta. Perfecto. Le dice que usa los videojuegos para enseñar a sus alumnos en la universidad, pero Sí. ¿le gusta jugar videogames? Sí, claro, que también me gusta jugar, no tengo mucho tiempo, pero me gusta entender la lógica para ver cómo la resuelvo y de distintas maneras, y ver hasta dónde puedo llegar. Comprendo. Pero, ¿cuál fue su primer juego que jugaste? El primero fue cuando yo creo que no había nacido ustedes. Eran tipo Atari, era un planeta, era todo concéntrico y venían muchos asteroides y vos esquivabas la nave. Y era en blanco y negro. Eso, era cuando yo tenía 14 años, era en el año 86. ¿Y cuál es su personaje favorito de todos los juegos que jugaste? Los personajes favoritos. Bueno, el de Prince of Persia. Mirá, me hiciste acordar, también jugaba Prince of Persia cuando estaba instalado en la universidad, en las redes. Eran máquinas con poca definición, el monitor, pero Prince of Persia, el personajito, cómo subía, tiene una definición tremenda, y cómo escalaba, ese era genial. Prince of Persia para la época era muy bonito. ¿Tienes un mensaje para los desarrolladores de videojuegos que están nos asistiendo? Sí, que lo que estamos creando, porque también me considero parte del desarrollo, es un mundo nuevo en el cual podemos disfrutar de la real fantasía de la imaginación que tenemos cada uno con las personas que piensan igual que nosotros. Y eso es muy sano para el espíritu. Más allá de todos los problemas que haya, las cuestiones de tecnología y otras cosas que se meten en el mundo real, digamos, pero que lo que nosotros vamos creando como jóvenes que somos de espíritu es disfrutar, creamos un contexto, un mundo donde nuestra real fantasía de la imaginación lo hacemos verdad. Así que tenemos que seguir adelante con esto, porque es algo bueno y genial para todos. Perfecto. Eso. Esto fue muy bueno, Carla. Bien, gracias. Muchas gracias por estar conosco. Espero verlo y sus alumnos, sus pupilos, en la próxima edición de Game Jam Plus. Y bueno, vamos a tratar que algunos de ustedes vengan acá. Eso. Sexto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Até Gracias. mais. Voltando para Terras Tupiniquins, que tal conhecer o seu próximo jogo ou estúdio de games brasileiro favorito? A Carol e a Zoe do No Lobby estiveram no Brasília Game Festival, que aconteceu em maio deste ano, e entrevistaram a galerinha que estava expondo seus jogos nos estandes da BGF. E assim, conhecemos um pouco mais a história e trabalho de cada desenvolvedor que esteve presente.
Foram 53 estúdios entrevistados, cada um com um jogo e uma história diferente. E todo sábado sai um novo episódio lá no YouTube do Brasília Game Festival. E se você curte jogos independentes e quer apoiar a indústria nacional de games, vale a pena conferir. E para fechar esse tour, o nosso correspondente Noobzinho está trazendo novidades do Games Dev Hub e outros projetos que estão fervilhando lá no Rio de Janeiro. Fala, Renan! O que tá rolando por aí? Muito obrigado, Rafa. Pode deixar que eu sigo daqui agora. Eu sou o Noobzinho e vou te atualizar sobre tudo que aconteceu no mês de agosto, então vem com o PCD. E já vamos começar na melhor forma, falando sobre o Educa Game Rio. Eles já estão contando com 17 turmas espalhadas pelo Rio de Janeiro inteiro. Tudo isso através da criatividade, tecnologia e com uma pitada de impacto social que todos nós gostamos. Agora, explicando um pouquinho mais sobre o processo de ensino, os alunos vão começar com o jogo Van e o Lixo Espacial. É um jogo cheio de mensagens super importantes por trás e também com vários desafios. E o ODS 12 tá incluso nisso, que também passa uma mensagem sobre consumo e produção responsável. Eles estão começando no Van e o Lixo Espacial só para pegar as técnicas, tá ali familiarizado com tudo e depois eles vão meter marcha e produzirem o seu próprio jogo. E se você ficou interessado em também fazer parte desse movimento e produzir o seu próprio jogo, corre que ainda dá tempo, porque ainda temos vagas disponíveis para você aprender tudo isso. E para se inscrever é bem mais simples do que você imagina. Basta mandar uma mensagem lá no nosso Instagram oficial, que é o Games Dev Hub, que a gente vai te guiar nessa jornada de aprendizado e diversão no mundo dos games. Vamos falar sobre os nossos próximos passos. E já começamos mostrando alguns dados super importantes, como número de inscritos, horas de estudo, cursos disponíveis para todos e cursos completos. Mas cadê as datas? Quando que isso vai acontecer? Calma, meu amigo, porque eles pensaram em tudo e trouxeram um calendário com a data de tudo que você quer saber. E tá aí, ó, vai ter um calendário de financiamento de agosto até dezembro e os playtests também foram anunciados para novembro. Por isso que é importante você seguir a gente para não ficar por fora de nenhuma novidade. As vagas do Power Up Game já estão abertas, mas são limitadas. Então, se você quer garantir o seu espaço dentro dessa indústria dos games, não deixa para depois, porque pode ser tarde. Vai no Instagram do Games Dev Hub, clica no link da descrição e dê aquela upada de nível na sua carreira. E essas foram as atualizações do mês de agosto. Gostaram? Teve muita novidade boa e também várias oportunidades imperdíveis. E eu mal posso esperar para as de setembro. Ó, e eu venho atualizar vocês de novo. Show de bola? Até a próxima. Fui! Valeu demais pelas informações, Noobzinho. E falando nas oportunidades de setembro, bora ficar por dentro do que está por vir com o nosso quadro Calendário de Eventos. Começando com as atividades do Discord da Indie Hero. No dia 8 de setembro, teremos o tradicional Encontro da Comunidade, um evento aberto ao público com espaço descontraído para falarmos sobre as principais atualizações, revelação do ranking mensal e dos próximos desafios. Já no dia 18, teremos novas apresentações dos projetos dos membros e o aguardado aulão lendário ministrado por um profissional da indústria, que vai acontecer no dia 24 de setembro. Agora, para você que mora na Baixada Santista, fique atento, pois está chegando o Santos Game Power Up. O evento já está na sua terceira edição e vai contar com uma Game Jam, exposição de jogos independentes, palestras, painéis e oficinas sobre games, além, é claro, a chance de fazer networking com os desenvolvedores locais. O evento também contará com uma feirinha geek e campeonatos de esportes, e vai acontecer no dia 13 de setembro, no Parque Tecnológico de Santos. Mais informações você encontra no link aqui embaixo na descrição. Oi pessoal, tô passando aqui para convidar vocês para participarem da Crazy Games e Game Maker Web Jam, uma Game Jam que está sendo organizada por nós da Control Out e o pessoal da Indie Hero, junto com o pessoal da Crazy Games, obviamente. E aí essa Game Jam ela vai acontecer dos dias 18 aos dias 23 de setembro. Essa Game Jam tem uma premiação de 5 mil euros, além de licenças do Game Maker e a chance do seu jogo ser publicado na Crazy Games. Além de tudo isso, a gente vai fazer lives de esquenta, tem material de apoio para quem nunca mexeu no Game Maker e precisa de ajuda, e a gente vai ter mentores lá nos dias da Game Jam, além de nós da organização ajudando todos vocês. Então eu faço aqui o convite para quem quiser participar, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, além do Discord da Game Jam, onde vocês podem se conectar com outras pessoas que vão estar participando também. Então, quero ver todo mundo se inscrevendo e espero todo mundo lá. Opa, peraí. Galera de vários lugares. Passar um recado aqui. Não, beleza, bora lá. Acabaram de me avisar aqui no ponto que os fellows estão querendo dar um recado sobre a próxima Game Jam Plus pra gente que tá aqui assistindo o Põe Pra Jogo. Bora ver?
A Game Jam Plus é um divisor de águas para quem faz parte dela, e a gente reconhece a sua importância. Mas nesse vídeo nós queremos falar sobre você que faz a Game Jam Plus acontecer e ser um sucesso mundial. Calma, Carol. A gente já falou sobre os Jammers em outros vídeos. Eu quero, na verdade, saber como que esse movimento reúne tantos outros países. Para isso acontecer, tem uma pecinha que é indispensável. Tem alguma coisa a ver com IA? Não tem a ver com IA. Então o que pode ser? Amiga, pessoas como eu, como você e você aí que tá assistindo a gente. Fala, manos e manas, eu sou Isabelle Roana, sou daqui de Manaus, Amazonas, do Brasil. Boa tarde a todos, meu nome é António Verão, estou a falar da Feira da Foz de Portugal. Soy Iván, soy organizador local, hablo desde Quito, Ecuador. Eu sou a Melina Juraski, de São Paulo, Brasil. My name is Moaba Alec Mugala, from Lusaka, Zambia. Carla Correia, sou de Ji-Paraná, Rondônia. I'm Lucky Putra, a local organizer from Indonesia. Aqui é o Gustavo Cristino, de Goiás. Aqui é o Daniel Caldas, de Aracaju, Sergipe. Você tá me falando que existe todo um movimento mundial que faz tudo isso acontecer? São chamados de Fellows, organizadores locais que fazem a Game Jam Plus acontecer aí na sua cidade, no seu estado ou no seu país. Responsáveis por engajar desenvolvedores, buscar parcerias, apoiar os times da sua sede, participar de mentorias e até liderar outras iniciativas da Indie Hero, como as trilhas de captação e as jams personalizadas que a gente ama. É uma forma da Game Jam Plus reconhecer o trabalho de um Fellow por ser a ponte entre uma comunidade local e uma rede internacional de criadores de jogos e inovação. Já pensou em fazer parte da construção da maior maratona de games do mundo? E aprender na prática a organizar eventos, trabalhar com patrocínio, logística, comunicação e engajamento. Então não perde tempo, vem se tornar um Fellow da Game Jam Plus. Vai estar aqui um link na descrição desse vídeo, você que está nos assistindo pode clicar nele e só preencher o formulário que tá pronto o seu vetinho. A Game Jam Plus não existe sem o apoio e a paixão das pessoas que fazem parte desse projeto. Be our plus one. 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 Be a plus one. And be our plus one. Be our plus one. E é isso aí, Be Our Plus One. Se você quer impulsionar o desenvolvimento de games na sua região e apoiar talentos locais, torne-se um Fellow e nos ajude a organizar a 10ª edição da Game Jam Plus. As inscrições para sediar o evento já estão abertas e para mais informações é só conferir o link que está aqui embaixo na descrição. E atenção Brasília e região, pois no dia 18 de setembro, o Brasília Game Hub vai ser palco da cerimônia de abertura da Game Jam Plus. E lá vamos revelar as novidades sobre a maratona e abrir oficialmente as inscrições para quem quer competir e criar um novo game. As vagas são limitadas e gratuitas através do Simpla. E se você não puder ir presencialmente, relaxa, pois o evento vai ser transmitido ao vivo aqui no YouTube da Game Jam Plus. Vejo vocês lá! E é isso, pessoal! Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas como sempre, é incrível ver como essa comunidade segue colaborando com ideias e trabalhos incríveis que ajudam a impulsionar o mercado de jogos no Brasil e no mundo. Conhece alguma história interessante da nossa comunidade ou projeto que mereça ser compartilhado? Ou até mesmo quer divulgar o seu próprio trabalho e aparecer aqui no Põe Pra Jogo? Entre em contato com a gente pelos nossos canais oficiais e conta a sua história. E claro, se você curtiu nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou e compartilhar esse vídeo com seus amigos que se amarram em desenvolvimento de games também. É isso, valeu, um grande abraço e até a próxima!